O fato do Irã ter apoiado é porque o Irã talvez quer se vingar de Israel, de coisas que Israel fez para sabotar o programa nuclear iraniano, que Israel fez muita coisa. É um pouco de tudo, né? A morte do Soleimani através do ataque americano, a morte do Ahmed Mourni em 2010, em 2008, na Síria, que era o chefe militar do Hezbollah. Tem muita coisa que Israel fez, os Estados Unidos fizeram para atingir os alvos militares das guardas revolucionárias e do Hezbollah e de interesses, até mesmo matando pessoas do Hamas, mataram pessoas do Hamas na Indonésia e tudo mais, mataram um cara do Hamas em Dubai, né? Então existe toda uma questão de fazer alguma coisa de revanche, né? Precisa fazer um ataque para fazer uma resposta, né? Nos anos 2000, quando tinha atentados suicidas, Israel ia fazer um assassinato seletivo e eles se vingavam fazendo o atentado. Aí Israel ia fazer o assassinato seletivo de quem fez o atentado e ficava se retroalimentando essa escalada sem fim. Acho que o que as pessoas que tentam proteger essa narrativa do Hamas fala é que absurdas declarações da extrema esquerda, enfim, em alguns lugares, é que essas pessoas estão enjauladas, estão num campo de concentração a céu aberto que é Gaza, que não é verdade. Até eles usam, eles ficam usando essa... E eles ficam trazendo assim, porque a ocupação, porque Israel... E aí eles ficam voltando atrás, né? Porque é Israel, porque roubou o território, porque não sei o quê. Então assim, primeiro, não é verdade, tem toda uma contextualização histórica que você deve ter dado já. Então, os palestinos estão numa situação precária em Gaza por decisão também erradas da liderança palestina. Falei isso agora na Band. Eles escolheram falar não nos acordos de 37 que a Inglaterra ofereceu um Estado. Falaram não em 47 por causa da partilha da Palestina. Falaram não em 67 nos acordos de cessar-fogo na Guerra dos 6 Dias. Falaram não em 2000 no Camp David. Falaram não em 2008. A decisão do Mufti de Jerusalém, que era o líder palestino, de se aliar a Hitler em 42 e pedir extermínio dos judeus na Palestina também. Depois eles se aliaram ao Ayatollah Khomeini na Revolução Islâmica no Irã. Depois eles apoiaram Saddam Hussein na invasão do Kuwait. Depois eles apoiaram Gaddafi. Eles só tomam decisões erradas. E quem paga o preço das decisões erradas deles é o povo aonde eles representam de forma ditatorial. Então, assim, quem é democrático, quem quer ajudar os palestinos na prática, não em imagem, não em causa eterna, de não atingir o objetivo da causa, ficar sempre na causa. Tem aquele seriado eu escutei uma frase naquele seriado do The Man in the High Castle, da Amazon, que fala é como se Hitler tivesse ganho a guerra, que mostra um mundo hipotético de um Estados Unidos nazista dominado pela Alemanha nazista e a costa oeste pelo Japão, e tem uma resistência muito grande de pessoas que lutam contra o regime, né? E teve uma discussão uma vez de duas pessoas, e uma pessoa assim, você tá muito viciada na causa, como se a causa fosse mais importante do que resolver o objetivo da causa. Tipo, você tá disposto mais a morrer pela causa do que tentar fazer com que a causa chegue no seu objetivo. Por quê? E aí eu concluí, porque se você chega no objetivo da causa, se você resolve, a causa é uma coisa. Você resolve essa coisa, o que acontece com a causa, ela some. E aí a sua razão de existência desaparece. Então você não quer que a causa acabe. É um pensamento de um idealismo utópico que você tá apegado à utopia e, tipo assim, você não faz nada para chegar na utopia. Você defende mais a ideia da utopia do que concretizar a prática e fazer ela viver. Por isso que eu digo que o verdadeiro idealista, ele é o mais realista de todos, porque ele está satisfeito em ter conquistas, passos concretos e tangíveis em direção ao ideal. Então isso vale mais. Ser um realista vale mais do que ser o idealista. Senão você só fica sonhando com o fim, com o conceito, e você não caminha para o fim e para o conceito. E para você caminhar para o fim e para o conceito, você precisa lidar com a realidade. A realidade é diferente da utopia. Mas, estrategicamente, o que Israel deve fazer, o que ele pode fazer? Porque acabar com Hamas é algo possível?
Acabar com o Hamas grupo não, porque grupos terroristas não tem como ser destruídos, porque o Hamas é uma ideia, assim como a Al-Qaeda é uma ideia, Estado Islâmico é uma ideia, está na cabeça das pessoas. Isso passa a deixar de existir com história, com tempo, com coisas e tal. Mas militarmente falando, a ideia é destruir, é deixar o Hamas incapacitado militarmente. Então, nunca teve esse objetivo em nenhuma das operações. Destruir a capacidade militar do Hamas totalmente. Destruir totalmente a capacidade militar do Izzadim al-Qassam, que é o nome do braço armado do Hamas. Pessoas, armas, depósitos, fábricas de armas. Se você realmente colocar isso como objetivo de destruir por completo, você precisa entrar por terra. E você precisa ir bairro, prédio. Precisa. Você não tem como fazer isso via força aérea, porque vai morrer muita gente, você tem coisas que você precisa vasculhar, encontrar, você precisa impedir eles de conseguir se movimentar. Se você ocupa um território urbano fisicamente, você vai aplicando bloqueios, eles não tem como passar de um lugar para o outro, você começa a ficar cercado. Israel deveria entrar, eu não sou estrategista militar, mas assim, um pouco eu conheço eles vão talvez entrar pelo meio, pelo sul e pelo norte e começar a enforcar. Entendi. De um lado, do outro, eles vão ter para onde correr. Tem alguns problemas e obstáculos que são aqueles túneis que eu comentei, eles existem dentro de Gaza. E uma rede muito maior. É um queijo suíço. Então, assim, eles têm túneis e passagens que Israel não conhece. E isso é um prato cheio para emboscadas, para sequestrar novos soldados, para Israel conhece, para matar mais soldados. E assim, se isso começar a acontecer, Israel vai ter que avaliar, né, como que vai lidar com aquilo. Uma outra coisa que eu acho que eles vão fazer são assassinatos de todas as lideranças. Todas as lideranças, em algum momento, em algum tempo, irão morrer. Isso pode demorar um tempo. Mas vai acontecer. Porque assim, se em Munique, os atentados de Munique... Eu estava pensando no mesmo exemplo. Da Olimpíada, não. Qual é essa história? O Setembro Negro, que era um grupo palestino, sequestrou, matou 11 atletas israelenses. Tem o filme. Tem um filme, Munique. Assista. Que a história não é muito exata, depois a gente descobriu, é um filme do Spielberg, mas assim, tem um filme Munique. Bom, eles sequestraram, os Jogos Olímpicos de Munique no 72 foram paralisados, depois teve uma tentativa de fracassada da polícia alemã de tentar resgatar, todos morreram, os 11. Israel matou todas as lideranças envolvidas no atentado, uma por uma, demorou 10 anos para concluir. Uma por uma. Mas elas estavam na lista ali, foram executadas. Todas. E todos esses estarão na lista e serão executados. Todos. Inclusive os iranianos. Pode ter certeza que... Assim, a gente estava aqui conversando antes, se Israel vai atacar ou não o Irã e tal. Mas Israel vai dar um jeito de assassinar essas figuras iranianas que participaram dessa coordenação, dessa organização. Mas, André, você acha possível alguma coisa com o Irã mais aberta de bombardeio? Não, porque o Irã está muito longe, não tem como. O Irã está a 1.000 quilômetros, o Irã vai fazer guerra de... Não vai, escuta, isso não vai acontecer. O Irã não tem força militar para lutar uma guerra contra Israel. O Irã não tem nem avião para chegar em Israel. O Irã, talvez ele tenha mísseis intercontinentais que eles...